mundiales adultos. Bien, aquí está. Aqui está o voleibol brasileiro todavia, com a somatória da quantidade de linha delta 10. Mira como vai se cambiando, se vai aumentando a delta 10. Mira. Então, sempre maior. Mire. Aqui é o perfil das mulheres, as mulheres campeãs olímpicas. O estudo hecho tem 12 anos com as jogadoras de vôlei feminino. Esse aqui é o gráfico de radar da seleção brasileira feminina. Tá bem? Como fizemos com o futsal. Se chamamos gráfico de radar, onde demonstramos todos os padrões. E aqui metemos o somatotipo por aqui. Bem. Aqui algumas tablas de sistemas energéticos de treinamento para nadadores e aqui uma tabla dermatológica em deporte. Para entender que as provas de natação, aqui foi feito com natação, aqui foram desenvolvidos alguns trabalhos com a natação brasileira, que tem alguns bons resultados, alguns estudos feitos com eles. Aqui é o tempo das provas, né? Os sistemas energéticos, o sistema predominante, aqui está a dermatologia, aqui está a forma das veias digitais, se a presilha é maior que W, presilha é maior que W, W maior que a presilha, W maior que a presilha. Aqui é a somatória da quantidade de linhas. Mira como vai, se aumenta de um hasta outro as veias digitais. E vira aqui o tipo de prova, como vai se cambiando e como vai se aumentando. Quanto mais se aumenta a prova e o tipo de prova. Ok? Aqui na natação 50 metros, solo para mirar alguns resultados, né? Foram 3 atletas evaluados. E aqui estão alguns que foram campeões olímpicos e mundiais. Mira como funciona o promédio em porcentagem são 65% para 33%. Então, a presilha é maior que W, mostrando que a presilha é maior que W. E aqui estão os estudos feitos com os atletas de 50 metros. Aqui 100 metros de natação. Mira. Aqui os 200 metros livres. Então, se vê como vai se cambiando. Daqui de 400, 800 e 1500 metros livres, como vai se cambiando. A tendência do delta 10 e da somatória da quantidade de linhas. Bem. Também trabalhamos com a aprendizagem, devido à estrutura motora, da aprendizagem motora. Aqui é um estudo feito na Bahia, com alunos, estudantes de 6 a 7 anos, que tinham dificuldade em alfabetização e facilidade em alfabetização. Foi estudo feito com uma quantidade de linhas, na escola. Então, o que foi feito? Aqui era um grupo sem dificuldade em alfabetização. Mire, sem dificuldade, a quantidade de arco é bem menor. Então, fizemos uma intervenção com eles e utilizamos exercício de coordenação motora e, com o passar do tempo, houve um equilíbrio. Então, com as veias digitais, testes de aprendizagem e também foi feito um teste de alfabetização, podemos virar que existe uma tendência genética, onde com o fenótipo se pode fazer a correção do fator. E aqui, no grupo com dificuldades de alfabetização, mira que interessante como se cambia, ele aumenta a quantidade de água. Então, existe um potencial motor muito interessante que se pode pensar em ser um equilíbrio com o treinamento. Esse é o detalhe de como é importante o fenótipo, o que? A presença de nós outros em el fenótipo das pessoas. Aqui é o trabalho feito com gemelos. Então, tudo que se é genética, a maioria deles foi desenvolvido com gemelos. Por que desenvolvido com gemelos? Pela mesma célula, né? Dividida em duas. Então, se começou com Skinner, né? Demonstrando o efeito dele treinamento em gene. Mira, na altura, o efeito de genes, então é grande o efeito de genes.
Então, vou hacer um treinamento para desenvolver a estatura. É muito difícil, porque o efeito de genes é muito grande. Então, todo o trabalho hecho, aqui algumas características, algumas qualidades físicas, demonstrando o efeito do gene. O efeito do gene, ele pode ser grande, pequeno, moderado. Então, se é pequeno, com efeito de treinamento, nós outros podemos cambiar. Se é moderado, com efeito de treinamento, podemos cambiar. Mas quando o efeito é grande, se cambia, mas se cambia muito pouco. Essa é a ideia de termos buenos fenótipos para podermos ter um bom câmbio genótipo e assim um equilíbrio entre as qualidades físicas. Bem, esse estudo foi feito em 2002. E aqui é um estudo feito em nosso país. Foram feitos 1, 2, 3, 4 estudos demonstrando o índice de herdabilidade de cada uma das características que se entram. O que é índice de herdabilidade? São quando hacemos a evaluação de 2 gemelos, univitelinos, e depois o mesmo teste, hacemos 2, e depois hacemos um tratamento estatístico chamado índice de herdabilidade. Então, se o índice de herdabilidade ele vai de 0 até 1. Quanto mais acerca de 1, maior é a herdabilidade da característica. Então, veja, como grande, a força de explosão, o treinamento, como é grande. Mira como a somatória de linhas, como é grande a herdabilidade. Mão direita, esquerda, a estatura, comprovando a genética. Aqui lá, o arco, como é grande a herdabilidade de padre e madre. Lá, o W, o W. Então, aqui são alguns dos dados demonstrando a herdabilidade de cada característica que trabalhamos. Bem, depois, há outro detalhe. Quando fiz meu doutorado em Moscou, hacíamos a biópsia. E quando liguei no Brasil, aliás, não havia problema fazer a biópsia. Mas quando ligamos no nosso país, o comitê de ética não permitia a biópsia. É muito complicado hacer. Inclusive, sacar sangue das pessoas. Agora se cambiou muito, porque temos uma forma mais simples de fazer a coleta de mais um marcador genético que é a alfa-quitina-quinase. Por que a alfa-quitina? É a ACTN3. Então, se seria a ACTN3 uma quitina funcional. Ela une a quitina contrátil com a linha Z. E só está presente em as fibras de contração rápida. O que? Então ela promove a maior estabilidade na fibra muscular. Então, se é coton, né? Cotonete se chama coton? Copito. Só é um copito, chamamos de swap. Tá vendo? Com o swap, se passa dentro, acá, na boca, 15 segundos de um lado, 15 segundos do outro, e metemos em um vasito, depois hacemos a pipetagem deles, e metemos um aparato, um sequenciador genético chamado RPCR. Então, esse aparato vai sair os resultados, né, das pessoas que têm uma maior estabilidade na fibra muscular. Por quê? Quais são as possibilidades? Ele pode ser R577X. Então, ele pode ser homogêneo, ele pode ser heterogêneo ou pode ser mistos. Então, aqueles que apresentam maior a quitina homozigótica ou heterozigótica. Por quê? Há um efeito mais favorável na atividade anaeróbica. E esse causa um efeito mais favorável na atividade aeróbica. Bem, aqui estão as outras possibilidades. Então, se esse é funcional, seria homogêneo. Esse funcional seria heterogêneo. E aqui está a mista, que chamamos de mutante. Então, ela é inativa. Então, sempre para trabalhar anaerobicamente, teremos que ter os dois. Então, qual é o efeito do gene? Por exemplo, sprint ou endurance. Aqui está, os dois, homogêneo e heterogêneo, que se dá no sequenciador. E aqui é que trabalha com mais endurance. E esse detalhe seria esse. Aqui é um trabalho feito por Yang, tá vendo? E por Yang, que foi desenvolvido por ele, demonstrando a contração rápida. Aqui a força dos olímpicos, aqui as mulheres, força, aqui é o total, aqui é um grupo de controle, aqui é um grupo de endurance, aqui é outro grupo de endurance mulher, aqui é endurance olímpico.
Miren em cada um deles, aqui, lá, homogêneo, heterogêneo e misto. Mira como vai se cambiando de la força, como vai se cambiando, força, mira como já aparece aqui o total dos 12, mira o grupo controle, mira quando vai se cambiando para endurance, como já está aparecendo lá mista. Tudo isso é uma marca genética, é um trabalho que foi hecho por Young. Então, sabemos, né, para rendimento físico, que os 100 metros, né, essa é a configuração Higgins, médio rendimento, quer dizer, menos de 10% e o rendimento olímpico é zero. Se aparece XX, mira o rendimento olímpico, zero, para os 100 metros. Então, foi hecho a CTN3 e na dermatografia, na tese de doutorado, que já foi hecho o trabalho. Hicimos a comparação de los dois. Uma muestra de 82 indivíduos. Né? Classificamos todos eles por a dermatografia. E 8 deles, 8, foram classificados por a dermatografia com alto rendimento anaeróbico pela CTN3. Nenhum dos 8 apresentaram o genótipo XX. E o genótipo XX não é encontrado em nos atletas olímpicos anaeróbicos, que isso é um trabalho de ano. Aqui está. Anaerobic Power, assim que foram divididos os grupos desse trabalho feito com 82 pessoas, de grupos de pessoas no Brasil. Em 4 grupos. 1, força anaeróbica, resistência, velocidade e resistência, força pura e resistência aeróbica. Aqui dividimos aqui na quantidade de pessoas, aqui por arco, presilha, W, a somatória da quantidade de linhas e o delta 10. Mira como foi dividido, de 1 hasta 12, de 7 hasta 8, de 1 hasta 12, 60 hasta 118, 9 hasta 11. Eles eram chamados de anaerobic power, quer dizer, de potência anaeróbica. Então, se para cada grupo a divisão era feita de uma forma pela dermatografia. Então, a divisão foi feita pela dermatografia. Donde? Aqui está a divisão pelas formas digitais. então, das potências anaeróbicas, os 8, mira como se havia a presença de arco, 73% de la presilha e 15% do W. E os demais se cambiavam. Aqui está os testes hechos. Foi hecho uma divisão de variáveis dermatológicas e foi hecho um teste de comparação entre eles. E aqui demonstrando que existia a diferença significativa entre eles. E no grupo que foi dado anaeróbico pela dermatografia e pela ACTN3. E aqui está a demonstração pela ACTN3, pela proteína, não é? Demonstrando que no grupo de 8, onde foi demonstrado alto rendimento anaeróbico, não havia a presença de XX, demonstrando que era um grupo de alto rendimento anaeróbico e que se comprovava a correlação com a dermatografia. O grupo é pequeno, não é múltiplo, mas é um estudo piloto onde nós podemos tentar fazer outros estudos. Aqui é um gráfico para encerrarmos do genótipo, as potencialidades das limitações das pessoas. A dermatografia pode ser um dos instrumentos para ser usado, porque quando nós outros conhecemos a teoria geral do treinamento deportivo, quando nós outros trabalhamos com os princípios científicos do treinamento deportivo, mas com o princípio científico da individualidade biológica, são poucos. E a pergunta é simples: quando trabalhamos com nossos atletas, desenvolvemos o princípio da individualidade, da relação, intensidade e muitos outros, né? A pergunta profe, tu tens teléfono celular? Quando comprei o telefone celular, veio o manual dele junto? Tu leu o manual todo, inteiro, para utilizar o telefone móvel? Prof, tu tem televisão em sua casa? Veio o manual quando veio a televisão? Tu leu o manual? Ela pergunta que hago agora: como prescrevimos em treinamento sem ler o manual de nosso aluno? Como hacíamos isso? Aqui há uma proposta.
Aqui é a proposta. De dois marcadores genéticos que lê o princípio científico da individualidade biológica. Há quantos anos estudamos teoria geral do treinamento executivo? Quantos anos? Então, é uma proposta. Aqui são as potencialidades. Aqui é o fenótipo, que somos nós outros, que trabalhamos em treinamento, nas classes, que podemos cambiar o fenótipo. Aqui é o atleta, que para nós outros agora em nosso país, o trabalho agora está validado pelo Ministério do Deporte no nosso país. Nosso país agora validou o trabalho, essa metodologia. Por que validou? Porque chegou o momento que nosso país, em 2016, ele quer buscar o quê? Além da integração social, além de muitas outras coisas. Ela quer buscar? Não. Bueno. Opa, não quero aparecer. Aí aparece algo? Não aparece nada? Rio. Não, aqui necessita aparecer as medalhas olímpicas. Ouro, prata e bronze. Esse é o que buscamos. Medalha, entenda, ela senta para abaixo. Entenda, ela senta para abaixo.